Olá, gente, sejam todas e todos bem-vindos, né, ao nosso canal Frônesis. Eu me chamo Marcelo Ribeiro e nós estamos aqui basicamente no meio do Rio São Francisco, né, e para a gente falar, né, da sequência, né, e a nossa série de vídeos sobre a questão da cultura infantil, da sociologia da infância, essa série chamada Criança em Foco, que é uma série que está baseada, né, nessa produção A Criança em Foco. Os recentes estudos sobre o universo infantil buscam compreendê-lo, que está, né, sustentada nessa obra Criança em Foco, que traz, da revista Educação, que traz uma série de contribuições, tá? Hoje a gente vai trazer a contribuição do Gilles Bruguet, e sobretudo aí destacando a questão da brincadeira, né, do lúdico. O Gilles Bruguet, que é um pesquisador francês e que tem se dedicado muito aí à questão da cultura da infância, principalmente nas questões ligadas aí ao jogo, à brincadeira, tá? E aí, sobre a questão da cultura lúdica, né, a gente precisa considerar tanto os aspectos desses brinquedos ou desses artefatos, né, que são produzidos, que são disponibilizados para a criança, né? Então, as intencionalidades, os materiais, os meios, como eles são disponibilizados, isso ao longo da história, mas também o modo como esses artefatos eles são apropriados, eles são reinventados, né, ou mesmo criados pelas crianças, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista simbólico. Então, um objeto pode ser produzido como um brinquedo, e isso ser reapropriado pela criança. Um objeto pode ser produzido pela cultura industrial com uma certa intencionalidade mercadológica, com determinado apelo, e isso tem repercussões, ou simplesmente um artefato pode ser elaborado, pensado, ressignificado pelas próprias crianças. Então há essa gama de possibilidades aí quando a gente fala de cultura lúdica, a cultura material do brinquedo, né? E que é algo que o Gilles Bruguet ele vai se interessar. Inclusive isso abre, né, margens para a gente estar pensando, né, a questão da moda, do consumo, né, da própria intencionalidade, né, desses artefatos, né, sobretudo aí em uma sociedade do consumo, em uma sociedade industrial. E aí tem um outro aspecto que o Gilles Bruguet ele vai trazer, que ele vai chamar de formas lúdicas e formas educativas, né? Então há uma tensão, principalmente aí em contextos escolares e familiares, né, de como essas brincadeiras elas são apropriadas, são permitidas, né, são autorizadas, né, geralmente nesses contextos em suas formas educativas, né, e como é que as crianças elas se relacionam, né, com essas autorizações, como é que elas apreendem as brincadeiras nas suas formas, né, nas suas formas educativas, nas suas formas lúdicas. Eu sei que a gente tem uma série a gente já fez algumas discussões, principalmente acerca dos games educativos, né? De como as crianças e mesmo adolescentes se contrapõem aos jogos educativos, muitas vezes considerando chatos e tal, ou como as escolas vão autorizar determinadas brincadeiras e jogos, como a gente diz, domesticando esses jogos, essas brincadeiras, desde que eles sejam educativos. Então, se não é visível para as escolas ou as famílias, muitas vezes, né, essa dimensão educativa, esses jogos e brincadeiras, eles não são autorizados. E isso, às vezes, também contraria o interesse das crianças
justamente porque elas gostam daqueles jogos e brincadeiras que adultos e as escolas e as famílias não veem, né, como educativo. Contudo, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? A dimensão lúdica, mesmo que não se perceba a forma educativa do jogo, mas a dimensão lúdica, ela sempre traz elementos importantes, né? Uma vivência importante para o desenvolvimento, para o ser, de um modo geral. É claro que as formas lúdicas têm sua importância, né? Isso não quer dizer que não tenha seu lugar, não tenha sua importância. Então é isso, gente, assim, de um modo bem sucinto, o Gilles Bruguère é um dos autores da chamada Sociologia da Infância, que vai trazer uma série de contribuições, principalmente em relação à questão da brincadeira, em relação à questão dos jogos, da cultura lúdica. Então, para quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar aí algumas referências, né, na descrição desse nosso vídeo, assim como a gente tem feito nos demais vídeos, tá? Então é isso. Então a gente sempre pede aí quem está nos assistindo que possa curtir, né, dar um like, se inscrever no nosso canal para poder receber aí as notificações, tá? E é isso. Então muito obrigado e até o próximo